Fala Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de Digimon Adventure 2020. Hoje, no episódio 10, a gente viu principalmente uma grande luta entre dois dinossauros gigantes metálicos, né? Que foi incrível, que foi maravilhoso. Então, vou falar um pouco do episódio para vocês, discutir os pontos mais importantes, falar dos Digimons. Então, vamos começar? Vamos embora! Então esse episódio foi basicamente dividido em duas partes. A primeira parte, que é onde eles estão se reunindo para conversar, né, todos os Digi escolhidos, e a segunda parte, que é onde aconteceu a luta propriamente dita com o Metal Tyrannomon. Então a primeira parte a gente vê que eles estão escondidos dentro de umas raízes de umas árvores, dentro de um tronco, uma caverna assim, né? E eles estão sendo procurados pelos Soundbirdmons que estão do lado de fora. Eu achei que isso é muito interessante porque os Soundbirdmons mostram que eles são mais úteis do que parecem. Não só eles servem como sonares, né, onde eles mandam sinais de som que hipnotizam os Digimons, mas também como radares. Eles estão voando e dos olhos deles eles estão lançando que nem um raio vermelho para procurar os Digi escolhidos. Eles parecem bastante com drones, né, voando assim com uma lâmpada vermelha. Eu achei super legal isso também. São Digimons extremamente úteis, né? O Devimon fez bem em colocar esses Digimons do lado dele. E daí então a gente vai para a parte onde os Digi escolhidos estão conversando sobre o que aconteceu. Então primeiro o Agumon tá machucado do lado, graças ao que aconteceu no episódio passado. Lembrem-se, o Ogremon teve toda aquela luta incrível, né? E daí ali naqueles entremeios a gente tem duas partes muito importantes. A primeira parte é o fato em que tipo, o Taichi ele tá com uma ideia diferente da situação. Ele quer lutar contra o Metal Tyrannomon de qualquer forma. Ele acha que tem a ver com a honra, ele não gosta do que aconteceu com o Ogremon de forma alguma. Inclusive ele até lembra do Ogremon em algumas partes. E ele acaba meio que tendo um atritozinho com o Matt ali, né? Que é uma coisa que a gente já esperava que acontecesse. O Tai e o Matt sempre se desentendiam, principalmente no começo, quando eles eram mais novos. Nessa idade que eles têm aqui mesmo, né? Mas eles parecem que chegam a um acordo. O Tai quer lutar de qualquer jeito, enquanto o Matt quer pensar principalmente no objetivo principal, que é tentar encontrar esses Digimon sagrados e salvar a cidade deles, né? Nisso o Agumon acorda, o Tai muda 100% de opinião do que fazer naquele exato momento, corre e abraça o Agumon e tudo aparentemente fica bem, né? Mas daí a gente vai para a segunda parte dessa reunião, que é o fato de que o Izzy tá lá e o Izzy, usando o notebook dele, está fazendo aquilo que eu já imaginava que ele ia fazer desde o começo. Ele está analisando as informações, principalmente as informações daquela sala, com todas aquelas escritas de Digimoji que estavam lá, né? E através disso ele descobre várias coisas muito interessantes, né? A primeira delas é o fato de que ele consegue produzir um mapa digital assim que aparece em holograma saindo da luz do Digivice. É muito incrível isso. Esse Digivice dessa temporada está se mostrando o Digivice mais útil de todas as temporadas até hoje. Ele faz muitas coisas diferentes, né? Então basicamente ele, analisando os dados, cria esse mapa, que é basicamente o mapa do continente onde eles estão ali, ou pelo menos de parte dele, né? E dentro desse mapa, que aparentemente todos os Digi escolhidos podem usar, usando os Digivice deles, eles conseguem ver o ponto onde eles estão, né? Ou pelo menos estavam, quando eles estavam junto com o Ogremon, que lutou lá, né? E daí mostram-se daquele ponto vários outros pontos em volta mais à frente. Todos esses outros pontos aparentemente são bases inimigas, né? E o que acontece é que o Ogremon, quando ele estava para ser derrotado bem no final, quando ele já tinha virado de lado, basicamente, decide ajudar os Digi escolhidos, ele criou uma linha reta com o ataque dele e falou, sigam reto. Então, através de análise da posição com a marca que o Ogremon fez, o Izzy deduz que o caminho que eles têm que seguir é apenas um, que lá é onde vai estar a base inimiga. Basicamente, das principais, é o lugar para onde eles precisam ir para encontrar esses tais Digimon sagrados, né? Então tudo isso foi muito interessante, foi muito incrível. Por fim, para encerrar a parte da reunião, é quando o Izzy mostra que através do notebook dele ele consegue analisar os Digimons, que é uma coisa que o Izzy já fazia na temporada de Digimon Adventure original,
e ele consegue mandar essa análise de Digimons pro Digivice dos Digi Escolhidos, que é o que ele faz, ele manda isso pro Digivice do Taichi, que tinha informações sobre o Metal Tyrannomon. Afinal, ele queria lutar contra o Metal Tyrannomon, ele precisava saber um pouco melhor como aquele Digimon funcionava. O que é muito legal, é muito incrível, é uma coisa que me lembra, por exemplo, bastante Digimon Adventure, como eu já disse, também Digimon Tamers. Em Digimon Tamers a análise dos Digimons aparecia quase da mesma maneira no Digivice deles, né? O que é muito legal, é uma coisa que me faz lembrar daquela temporada muito bem. E daí então a gente vai para a parte da batalha, onde várias coisas aconteceram. Então, Digi Escolhidos, o que acontece é que antes dessa batalha começar, né? Que basicamente vai ser o Tai e o Greymon indo para cima do Metal Tyrannomon, os outros Digi Escolhidos usam de uma certa estratégia de distração para levar os Digimons atrás do Taichi, enquanto o outro grupo de Digi Escolhidos que sobrou corria para o outro lado, na direção de onde fosse a base inimiga, né? E quando eles chegam num certo ponto, eles chegam numa abertura que parecia um lago, semelhante a um pântano. É um pântano bem venenoso, você percebe um ar meio escuro, meio vinho, né? Meio roxo assim, uma neblina assim, né? E o Easy, através de inspeção de dados através do notebook dele, que aparentemente ele vai conseguir fazer tudo com o notebook dele, já é uma coisa que eu já estava esperando que acontecesse, descobre que isso daí se chama miasma, e que esse miasma aparentemente é a mesma coisa que está saindo da boca do Metal Tyrannomon. Então, essa é uma coisa que eu queria citar para vocês que eu acho que é muito importante. Nos últimos episódios que a gente teve, desde quando eles entraram naquela grande base lá, principalmente o Dark Tyrannomon que tinha aparecido e agora o Metal Tyrannomon estão soltando esse fogo, essa neblina, essa fumaça escura, meio vinho da boca deles. E aparentemente isso tem conexão com essa neblina, com esse miasma que está em cima dessa passagem ali, né? Então, aparentemente, esse miasma está dentro de certos Digimons e também está naquele lugar. E apenas os Digimons que têm controle sobre aquilo, de alguma forma, conseguem passar por dentro daquele lugar sem problemas. Então os Digi Escolhidos não vão. Inclusive tem uma parte muito engraçada, onde o Joey tá morrendo de medo. Então ele fala, a gente tem que jogar alguma coisa ali pra gente ver o que acontece. A Mimi vai, abre a bolsa do Joey, pega um livro dele e joga na água, né? E o que acontece é que quando esse livro cai na água, ele basicamente derrete, ele se desfaz, ele desintegra basicamente instantaneamente, né? Então a gente percebe o quão perigoso é aquilo, é pior até do que ácido. E o Joey na hora fala, meu Deus, você jogou meu livro de estudos lá dentro, né? Foi bem interessante. Mas daí a gente volta pro Tai e pro Greymon, né? E eles começam a ir pra cima do Metal Tyrannomon. Então foi uma cena cheia de ação, muita coisa se passou ali, muitos ataques. O Tai, mais uma vez, estava usando o Digivice dele para tentar analisar o Metal Tyrannomon. E a gente vê umas coisas muito interessantes. Para quem conhece o Metal Tyrannomon, que viu a descrição oficial dele, sabe que ele tem dois ataques principais, um com o braço esquerdo e um com o braço direito. É uma coisa que ele usou durante esse episódio também. Com um dos braços, ele usa, através de um brilho azul, um laser, que chama laser atômico, né? Saem vários raios, parecem raios elétricos, assim. E do outro, que é o braço que dá o brilho amarelo, meio alaranjado, ele dispara vários mísseis, que é um ataque chamado Giga Destroyer 2, né? E ele tá fazendo isso durante esse episódio. Ele basicamente troca de braços para dar um ataque, depois ele troca mais uma vez, dá o outro ataque, e ele vai fazendo isso. E aparentemente a estratégia que o Tai precisava é que existia um intervalo entre a mudança de braços. Então quando ele dava um ataque, ele tinha que parar com o ataque primeiro para depois colocar o outro braço para frente e usar o outro ataque, né? E através desse intervalo, o Greymon ia conseguir chegar mais perto e fazer alguma coisa contra o Metal Tyrannomon. Então, o ponto aqui, pessoal, é que a luta foi demais. A gente vê como os ataques do Metal Tyrannomon funcionam. A rajada de mísseis basicamente é invocada da mão dele, né? Ele não tem uma abertura assim que solta mísseis. Esses mísseis surgem dali. E os raios do laser atômico, basicamente saem vários raios que formam quase como uma gaiola assim de raios, né? E eles vão fechando em cima do inimigo até que eles se juntam todos e causam uma explosão. O que é muito interessante. Então,
a gente vê de cara que o Greymon não estava conseguindo fazer nada, basicamente. Mas ele estava resistindo bastante. E lógico que isso tem a ver com a força de vontade deles, que eles são os protagonistas. Mas não só isso, também o fato de que o Greymon é um Digimon do atributo vacina, enquanto o Metal Tyrannomon é um Digimon do atributo vírus. Então um Digimon de atributo vírus normalmente causa menos dano, menos impacto num atributo vacina. É uma coisa que existe no mundo digital. Se eles estão fazendo isso na temporada a gente não sabe ainda, mas faz sentido que o Greymon esteja até resistindo bastante durante essa batalha. Porém, ele ia acabar perdendo de qualquer jeito, né? Então, a última parte da estratégia era que o Greymon ia tentar atacar o centro, a palma das mãos do Metal Tyrannomon, que é de onde o ataque dele saía, né? Então ele estava provavelmente tentando quebrar uma bolinha que tinha na palma da mão deles para evitar que ele conseguisse atacar, muito provavelmente. Mas o Metal Tyrannomon era muito mais rápido, muito maior e muito mais forte do que o Greymon. Ele não estava deixando isso acontecer de forma alguma. Até que, em um momento de a gente não vai deixar que você faça o que você quiser, o Greymon estava ficando cada vez mais forte, o Digivice estava brilhando cada vez mais. Quer dizer que a conexão dele com o Tite estava ficando mais forte dentro daquela vontade, né? E a gente já sabia que ia acontecer a evolução. Então ele pega as garras do Metal Tyrannomon e consegue levantar o Tyrannomon e jogar ele, dar um ipom nele assim, né, de costas. E nessa hora ele finalmente evolui. Então a gente tem toda uma animação de evolução simplificada, mais rápida, onde o Greymon se transforma em Metal Greymon pela primeira vez. E eu devo dizer para vocês com confiança que essa é a vez onde o Metal Greymon apareceu de maneira melhor em tudo que eu já vi de Digimon. Eu nunca tinha visto um Metal Greymon tão legal, tão bem desenhado, tão bem animado antes. Ele ficou muito legal. Eu adorei o Metal Greymon nesse episódio de todas as formas. Foi muito incrível. Realmente passou esse ar de eu realmente sou muito forte, você tem que respeitar a minha força. Então assim, e mais uma vez, ele é um Digimon do atributo vacina, enquanto o Metal Tyrannomon continua sendo do atributo vírus. Os dois têm o mesmo nível agora, então já dá pra perceber que o Metal Greymon tem vantagem agora, com certeza, né? E uma coisa que eu queria comentar sobre essa luta é o fato de que o Tite não sai de cima da cabeça do Greymon ou da cabeça do Metal Greymon agora, de forma alguma durante essa luta. Então, diferente do que acontecia no Digimon Adventure original, onde os Digi escolhidos normalmente ficavam longe dos Digimons, o Tai tá bem presente nas lutas. E isso, de certa forma, é muito perigoso pra ele. Tipo, literalmente tem uma cena onde o Greymon tá voando porque ele tá sendo arrastado por um míssil do Metal Tyrannomon. Eles pegam de costas de uma árvore e o míssil explode. E o Tai ainda bem que ficou bem depois desse ataque. Eu não sei como de verdade, mas ele ficou, né? Ele tava meio com algumas escoriações, assim, o corpo dele tava meio machucadinho de certa forma, mas ele tava bem. E a luta continua, mesmo depois que ele tá no Metal Greymon, ele continua em cima da cabeça dele, né? Eu acho interessante isso, tá? Não é bem uma crítica, eu acho incrível que o Digi escolhido esteja participando tanto das batalhas dessa vez. E daí então a gente tem finalmente a cena onde a batalha basicamente termina, onde o Metal Tyrannomon tenta atacar, o Metal Greymon corta os mísseis dele com o braço de esquerdo dele, né, de ferro. Daí ele dá o Trident Arm, onde o braço dele atira a ponta como se fosse uma âncora, estica, ele enfia na mão do Metal Tyrannomon, ele se aproxima do Metal Tyrannomon usando o Trident Arm, morde a outra mão dele para que ele não consiga atacar, levanta o Metal Tyrannomon, dá uma rabada nele, ele voa muito longe. E nessa hora o Metal Tyrannomon cai dentro daquele fosso, daquele pântano de miasma, né? E a gente aí percebe que aquilo não fez nada no Metal Tyrannomon. O que derreteu aquele livro não fez nada no Metal Tyrannomon. Nessa hora o Metal Tyrannomon realmente sai fora do controle e faz uma coisa que eu nunca tinha visto antes, onde todos os cabos que tem conectados pelo corpo dele se desconectam e começa a sair raios laser para todos os lados. Então provavelmente aquele laser atômico que ele usava tinha a ver com essa energia que passava por esses cabos e canos no corpo dele, né? E daí ele concentra todos os lasers dos cabos dele no Metal Greymon. Metal Greymon se defende, mas daí ele pula, mas ele pula muito alto e muito rápido. Foi incrível para um Digimon do tamanho do peso do Metal Greymon conseguir fazer aquilo. E lá em cima, no alto, ele se aproveita da posição dele, abre as aberturas que ele tem no peito, de onde tem os mísseis, e usa um ataque chamado Giga Storm. Esse ataque aparentemente nunca tinha sido usado antes,
mas é basicamente a mesma coisa, é um Giga Destroyer que ele sempre usa, porém, do alto. Né? Ele falou Storm porque ele estava numa posição de cima para baixo, que é de onde cai a chuva. Né? Basicamente, Storm é tempestade. Os dois mísseis pegam no Metal Tiranomon, causam uma explosão devastadora e o Metal Tiranomon acaba morrendo. Né? Ele desaparece, você vê tudo ele sumindo em informações assim que sobem. Foi até bem bonito. E daí o Metal Greymon então desce e retorna ao normal. E o Agumon aparece, né? Eu achei interessante que até o fato de que o Agumon apareceu e não o Coromon, apesar dele ter gastado energia para ter se tornado um nível perfeito, não foi energia o suficiente para que ele voltasse ao nível de Coromon. E daí então, por fim, eles finalmente decidem que eles precisam se dividir em duas equipes, que eles vão para o mesmo lugar, eles não podem passar pelo miasma de forma alguma, então eles vão se dividir em dois grupos para que eles alcancem o mesmo objetivo. Se um lado não der certo, o outro lado provavelmente vai dar certo, o caminho pelos quais eles vão seguir serão diferentes, e eles vão aparentemente tirar no papelzinho quem vai com quem nesse grupo. Né? A Mimi até pediu o caderno do Joe, dá o caderno aí que eu vou colocar os nossos nomes e a gente tira na sorte quem vai com quem. E daí, Dias Escolhidos, então, o episódio termina com eles para começar a dividir esses grupos para seguirem os seus caminhos. Então, Dias Escolhidos, a gente vai finalmente para a prévia do episódio 11, que vai se chamar O Lobo no Deserto, alguma coisa do tipo assim. Se você quiser ver a prévia completa, tá? Que não é a prévia que aparece no final do episódio, é uma prévia maior que é postada principalmente no canal do YouTube da Toei Animation. Dá uma procurada aí que vocês vão encontrar. É uma prévia maior que tem mais coisas. Lá a gente vê algumas coisas bem interessantes sobre o próximo episódio. Então, para começo de conversa, a gente vê umas Yamamons. Yamamon vai aparecer para vocês aí. São Digimons de nível adulto, insetos baseados em libélulas gigantes, né? E é muito interessante, eu acho que as Yamamons nunca tinham aparecido no anime antes. Me corrijam se eu estiver errado. Em seguida, a gente vê o que provavelmente vai ser o vilão principal do próximo episódio, que ele é chamado de Scorpiomon. É um grande escorpião de nível perfeito, que parece um escorpião meio esquelético assim. Aparentemente ele vai estar perseguindo alguns Digimons num lugar meio desértico, o que é muito interessante. Mais um Digimon nível perfeito que já vai aparecer. Eu acredito que o Scorpiomon, se apareceu em outra temporada, apareceu muito pouquinho, nunca com destaque, né? E daí em seguida a gente vê uma imagem bem rápida que se passa com alguns 3 Digimonzinhos pequenininhos que aparecem no canto assim. Esses 3 são Digimons de nível em treinamento 2, são chamados de Kyaromons e normalmente eles evoluem para Kudamon. Se você assistiu Digimon Savers, né, o Digimon Data Squad, você sabe quem é o Kudamon. Os Kyaromons normalmente evoluem para eles, né? É legal que eles estejam aparecendo aí. E em seguida a gente tem mais uma imagem com vários Digimons diferentes. Essa imagem provavelmente vai agradar muita gente. São 4 Digimons. Nesse caso a gente tem primeiro 2 Labramons, que são Digimons cães de nível criança. Os Labramons apareceram principalmente um Labramon, né, em um filme de Digimon Tamers na primeira vez. Tem 2 ali nessa imagem. Em seguida a gente tem um Nimon. Vai conhecer o Nimon quem assistiu Digimon Frontier. O Digimon Frontier tinha o Nimon que andava junto com o Bokomon. Interessante que o Nimon esteja aparecendo novamente depois de tanto tempo, né? É super legal. E daí em terceiro e último aqui, a gente tem um Bearmon, também chamado de Kumamon. Quem jogou Digimon World 3 vai lembrar quem é ele, porque ele é um dos Digimons que você pode conseguir para você estar começando o jogo lá. Tem muitas pessoas que gostam muito dele. O Bearmon também apareceu no filme de Digimon Frontier. Se você assistiu o filme de Digimon Frontier, você lembra dele aparecendo lá. E daí então, por último, finalmente a gente vê a imagem meio cortada do Were Garurumon, né? O nível perfeito do Garurumon, que vai aparecer no próximo episódio para estar enfrentando esse Scorpiomon que está causando problemas. Então vai ser mais uma luta entre 2 Digimons de nível perfeito, que vai ser uma luta muito interessante, devo dizer, porque o Scorpiomon muito provavelmente é muito maior do que o Were Garurumon. Então vai ser uma luta de tamanhos diferentes ali. Esperem o Were Garurumon jogando esse Scorpiomon longe, vai ser bem legal. Então, Dias Escolhidos, é aí que esse episódio termina definitivamente. Eu achei que foi um episódio muito legal, principalmente a luta entre o Metal Greymon e o Metal Tiranomon foi muito incrível. Eu achei que, como eu disse, esse Metal Greymon estava extremamente bem animado. Foi o melhor Metal Greymon que a gente já teve até hoje. O Metal Tiranomon também estava muito legal.
Eu achei super incrível que eles mantiveram essa personalidade do Metal Tiranomon, usando os ataques com os 2 braços, um de cada vez, sabe? Ficou super interessante. Também vi que muitas pessoas gostaram desse episódio por aí, o que me deixou muito feliz. Então, vou pedir que aqui no final vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do episódio 10 de Digimon Adventure 2020. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho. E se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um grande abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.